Seja muito bem-vindo! Vamos lá, bem-vindo, bem-vinda. Todos vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal. A gente vai levar aqui a nossa primeira aula que a gente vai ter divulgada hoje, referente à revisão para o BASA, para o concurso que vai acontecer agora no domingo, dia 20 de outubro. Então, se você está procurando uma revisão aqui para conseguir questões que são totalmente importantes, que vai trazer pontos para vocês que podem ser um divisor de águas entre a tua não ou aprovação, né? Você chegou no canal certo. Mas eu tenho uma coisa para falar. Eu sempre toco com meus alunos o seguinte: a gente monta um conteúdo totalmente aderente à prova. Por quê? Porque a gente tem experiência com prova. Eu tenho mais de 15, 16 anos como concurseiro, um pouco menos aí como professor, aí em torno de 5 anos como professor, 4, 5 anos como professor. Então a gente usa essa experiência, usa essa expertise para trazer o mais aderente possível, da forma mais lúdica e tranquila e divertida, esse conhecimento para você. Eu acho que é isso que você está atrás hoje. Mas tem um ponto: se você chegou aqui no canal, caiu de paraquedas por aqui, não me conhece ainda e está à procura de virar um especialista no mercado financeiro, saber tudo que tem lá no edital, cara, sinto muito, mas aqui não é o lugar para você. Aqui a gente tem uma outra ideia. A ideia é o quê? Trazer um conteúdo aderente, só que um conteúdo prático e direcionado, usando a nossa expertise para trazer realmente o que mais cai na tua prova e como esses caras cobram lá na tua prova. Então, se tu tá à procura de passar na tua prova, na prova do BASA de domingo, bem-vindo! Aqui é a Mais Bancários, eu sou o professor Alan Moraes, grande prazer, e a gente vai ter uma jornada muito bacana e breve, junto até a tua aprovação. Vamos junto, deixa eu mudar para o meu layout de aula aqui e vamos para a brincadeira. Vamos lá, já primeiro convite que eu faço para vocês é: quem não segue o canal, já siga a gente, caiu de paraquedas aqui, já segue, dá o like, compartilha com o maior número de pessoas. Isso daqui é um conteúdo gratuito e vastíssimo para você e pode fazer a diferença na vida não só sua, como na vida de vários outros concurseiros que estão em busca dessa aprovação. Então já encaminha para todo mundo aí, já segue a gente nas outras redes sociais também, que estão todas por aqui. E vamos para o que interessa, vamos começar a brincadeira. Nossa aula, como eu falei para vocês hoje, agora é a revisão para o BASA, atualidade do mercado financeiro, certo? Então a gente vai lá no primeiro tópico que a gente trata lá sobre bancos na era digital, atualidade, tendências e desafios. Na vertente das aulas, na vertente das provas, que a gente já passou por isso daí, a gente entendeu o quê? Que o examinador, que a própria banca SesGranRio usa muito, tá? Os conteúdos que tem no relatório, na pesquisa Febraban de tecnologia. Eu coloquei aqui, essa é a capa do relatório 2024/2, né? Na verdade, então já é o mais atual que a gente tem. Esse QR Code aqui, se você digitalizar, só não faz agora, porque faz depois, mas bate uma foto, pega esse QR Code. Isso daqui tem um site que vai te direcionar direto para esse relatório, onde tu pode ver várias outras coisas lá, várias outras insights que tem. Muito interessante, gosto muito do relatório, ele traz bastante novidades, bastante coisas bem interessantes para nosso dia a dia, para a gente entender como é que está funcionando o mercado financeiro. Então, se você é um apaixonado por mercado financeiro, assim como eu, é bacana demais dar uma olhada nesse relatório, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Primeiro ponto, o que ele traz dentro desse relatório? Ele faz uma pesquisa entre diversos dos principais bancos do mercado e ele vai fazer uma análise. Como é que está a volumetria de mercado? Como é que estão as tendências? O que mais se usa? Como é que está o número de transações? Por onde é que eles transacionam mais? O que eles estão usando? Que tipo de informática? Que tipo... em todos os cenários, qual é o tipo de cliente, o que eles estão fazendo para atrair mais clientes, se eles estão perdendo clientes, para quem eles estão perdendo clientes. Todas essas perguntas são feitas e são levantadas entre esses bancos e se traz um relatório. E esse relatório traz essa tendência,
tá? E o que eu quero tomar atenção para vocês aqui? Olha só. Se eu parar para analisar bem aqui, ó, eu tenho um crescimento. Pega até o marca-texto melhor. Eu tenho um determinado crescimento aqui. Vou marcar desde 2019 e ele está marcando desde 2000 até 2023. A evolução que eu tive nessa brincadeira. Vamos entender o que ele está falando que a gente teve de evolução aqui? Olha só. Eu tenho uma evolução em transações. Isso é volume de transações. Isso daqui é muito importante. Não é volume de dinheiro. É volume de transações, número de transações em bilhões, tá? Então, volume de transações em bilhões. Eu tenho de 2019 um crescimento de 21%, depois um crescimento de 20%, 24%, um crescimento de 19%. Então, sempre na casa ali de 20% esse crescimento, tá vendo? Mas agora, olha só. Quando eu falo de crescimento, o meu primeiro item aqui, ó, Mobile Bank. Mobile Bank a gente estudou lá quanto dentro da nossa disciplina, a gente vai entender que é o quê? É o uso de internet e uso de banco pelo celular, pelo mobile, né? Pelo equipamento mobile. Então, o que vai acontecer? A gente tem esse crescimento, se eu der uma olhadinha aqui, ó, esse crescimento, ele vem aqui, ó, dentro do mobile, grande parte desse crescimento. Porque se eu pegar os outros, por exemplo, o Internet Bank, o Internet Bank ele ficou em 16 bi, 15.9, 17.4, 15, 16.4. Então ele ficou muito linear, assim como os outros e alguns até desceram. Quais que desceram? Por exemplo, ATM. ATM, olha só, 8.3, 7.4, 5.3, 4.5. Por que esse cenário? Por que o ATM diminui? Bora tentar refletir um pouquinho por que diminui. O que eu tive aqui, olha, 2020 e 2021. 2021 surgiu o quê? Surgiu o Pix. Quando surge o Pix, o que acontece com o mercado? Hoje, é ou não é muito difícil você andar com dinheiro? Eu te pergunto, tu tem dinheiro em espécie aí na tua carteira agora? Geralmente a gente não anda mais com dinheiro. Não é isso? Então a gente não anda mais com esse recurso, com dinheiro em cédula, espécie, com a gente. A gente tá muito fácil, muito simples a gente fazer Pix, né? Quase as pessoas não têm troco. Até quando a gente tenta andar com dinheiro, é complicado. A gente vai comprar alguma coisa, por exemplo, vou comprar algum lanche, tô com 20 reais, vou comprar um lanche de 5 reais, alguma coisa. Quando eu vou dar os 20, o cara já pega e fala para mim, tu não tem Pix? Porque ele não tem troco para passar pra gente. É essa que é a grande situação hoje. A gente diminuiu muito esse volume realmente de Pix com a gente, de dinheiro em espécie, né, com a gente. E com isso os bancos entenderam. Então, cara, se eu não estou com pessoas aqui contratando, não estão pegando, sacando dinheiro, para que eu vou manter os ATMs? Vou manter. Então a gente começa a enxergar os cenários no banco, né? Tu vai lá, tem geralmente vagazinha assim para uns 10, dependendo do número da agência, uns 10 caixas eletrônicas e só tem 4, 5. Por quê? As pessoas estão indo cada vez menos tirar dinheiro nessas instituições, tá? Então é isso daqui que ele reflete. O que eu quero passar para vocês com esse cenário é sim uma evolução constante, tá? Mas que essa evolução ela se dá muito por conta do mobile, não o restante, não as outras transações, tá? Então a gente tem muito nessa questão aqui o crescimento voltado para o mobile, beleza? Então vamos seguindo. Aqui ele diz a evolução por canais, então eu tenho numa contramão, eu tenho aqui ó, o crescimento nos canais o que? Digitais, enquanto os canais físicos, ó, eles reduzem, tá vendo? Só que eu tenho um outro canal aqui que é o POS. O POS, ele teve aqui, ó, 2020 para 2021, ele teve um crescimento. Mas por que 2020 para 2021? É muito importante, gente, a gente fazer uma análise de acordo com os cenários, não só daqui da fluência das coisas, mas o cenário macro. O cenário macro é entender o que está acontecendo com a economia de forma geral. 2020 para 2021 nós sofremos com a pandemia. E quando eu tive a pandemia, o que ocorreu? Eu tive um aumento no que? Delivery, eu tive aumento nas entregas, né? iFood, essas coisas, porque estava tudo fechado, as pessoas recebiam as coisas em casa. E com isso, o que cresceu? Qual foi o volume de transações que cresceu? O nosso
POS, que é a maquininha de cartão de crédito. A gente viu o volume que a gente tem de maquininhas, o número de hoje de maquininhas que existem em empresas que atuam aí, Samap, PagSeguro, diversas, não é isso? Nós temos várias. Então, essa que é a ideia. Então, seguindo, vamos lá. E ele fala também lá nesse relatório que hoje, na estatística, ele fala que 7 em cada 10 transações, ou seja, 7 em cada 10, galera, 70% das transações, e isso já está beirando as 8, tá? É 7, alguma coisa que está ali já beirando os 8 transações, 8 a cada 10 transações são efetuadas via mobile. Isso reflete uma coisa bem interessante. Reflete ao quê? O que nós queremos hoje? São palavrinhas que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, que é o que eu preciso que vocês tenham em mente. Eu hoje trago muito a questão da praticidade. A praticidade, a agilidade das coisas, é tudo isso que a gente busca. A gente não gosta de perder tempo. Eu, em sala de aula, falo que eu chego ao cúmulo de dizer que o Pix é lento. Como assim, Alan? O Pix é lento, ele é rápido pra caramba. Faço ali, cai na conta do cara na mesma hora. Sim, isso acontece. Porém, a gente tem o seguinte no Pix. Eu tenho que pegar meu celular, pego meu celular, eu vou ter que logar na conta do banco, chegar lá na conta do banco, vou ter que pegar a chave Pix do cara, digitar a chave Pix dele lá, colocar o valor, colocar minha senha para enviar. Não é isso? Mas agora, se eu pego meu celular só, que tem aproximação, e vou lá e aproximo da maquineta, é ou não é mais rápido? É bem mais rápido, né? É bem mais rápida essa transação. Porém, o que acontece? Tá? Isso assim são segundos. Mas a gente não quer perder esses segundos. Essa que é o grande ponto hoje. Então, sim, se eu tomar como ponto de referência aproximação, passar o cartão por aproximação, é muito mais rápido quando eu falo da aproximação, perto do Pix, tá? 52 transações mensais são realizadas por conta corrente, em média no canal mobile. No ano passado a média era de 43. Lembra da evolução aqui? Lembra da evolução? Tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. A média ano passado era menor, 43, já tive a evolução de 22%. Isso daqui dá esse reflexo, tá? 43 é a média mensal, tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Transações no Mobile Bank. Aqui ele fala também essas transações, a evolução com movimentação financeira, sem movimentação financeira, contas ativas no canal. Tudo isso daqui a gente vai ter dentro lá dessa estrutura. O que eu preciso que vocês entendam? Entender esse movimento. O movimento, hoje, o que a prova pode te cobrar? O movimento de crescimento no mercado financeiro, de digitalização do mercado financeiro, do surgimento das fintechs, a gente vai falar um pouquinho delas aqui também, dos bancos digitais que participam desse cenário, dessa evolução aí, a confiança das pessoas no sistema, a questão da segurança que as pessoas têm de fazer operações no mercado financeiro, por mais que seja somente no formato digital. Então, tudo isso, galera, tudo isso eu quero que vocês entendam dentro dessa estrutura, que é isso que ele está trazendo aqui, que essa evolução é constante, vem crescendo, vai continuar crescendo, tá? Porque é o cenário, é a direção que a gente tende aí, tá? Hoje. Palavras-chave, como eu disse para vocês. Preciso que vocês tenham, assim, entendimento quando eu falo de cenário do mercado, o que a gente busca? A gente busca o quê? Agilidade. Hoje eu estou querendo sempre agilidade, eu não quero perder tempo. Dei o exemplo para vocês do Pix agora. Eu acho lento, eu prefiro passar no débito, é muito mais rápido para mim, tá? Então eu procuro sempre essa agilidade, eu não quero perder tempo com nada. Segurança e confiança. À medida que ganhamos confiança, assim, eu brinco muito dentro da sala, eu falo o quê? Quem aqui, quando surgiu o Pix, tá? Coloca aí, comenta no chat aqui, eu quero ver, eu vou ler depois e vou responder depois. Quem aqui chegou, me coloca no chat qual foi o primeiro valor que tu fez de transferência no Pix. E se essa transferência que tu fez foi para uma conta até tua, ou no máximo da tua mulher ou do teu namorado? Me conta. Conta no chat aí que eu quero ouvir, depois eu vou responder vocês. Mas, na verdade, é isso. A gente não tinha uma confiança. Eu, quando fiz uma transação de R$1 para uma outra conta minha.
tá? Por quê? Porque eu ainda não tinha o quê? Segurança, eu não tinha confiança realmente no sistema. Se aquilo ia funcionar, tá? Eu precisava ganhar essa confiança. A partir do momento que a gente começa a ganhar confiança nas coisas, isso daqui eu não estou falando só de mercado financeiro, eu falo como um todo, tá? A gente começa a o quê? Ganhei segurança, ganhei confiança, eu faço agora, não sei nem contar quantos pixels a gente consegue fazer, né? A gente usa muito hoje, o volume é muito grande, isso reflete aquele gráfico que eu passei lá para vocês, tá? Que a partir do momento, como eu falo, à medida que ganhamos confiança e sentimos seguros em um sistema, passamos a usá-lo com mais frequência. Acabei de falar isso daqui para vocês, tá? E experiência do cliente? Isso aqui se fala muito. E vocês não estão aprendendo a experiência do cliente somente aqui comigo, somente em atualidade do mercado financeiro. Vocês vão aprender sobre a experiência do cliente lá em técnicas de venda. Que hoje o cliente está muito mais exigente. A pandemia fez uma coisa com a gente muito interessante. Na pandemia, nós tivemos uma evolução monstruosa no delivery, certo? Então, o delivery ganhou muito corpo, o iFood ganhou muito corpo, né? A gente começou a comprar muito iFood, a gente não podia sair de casa, não podia ir num restaurante, numa lanchonete, então a gente começou a comprar muito no iFood, né? E correlatos, né? Próximos a dele também. Então, assim, a gente foi comprou muito, cresceu muito absurdamente o iFood. Mas a pandemia acabou, não acabou? Diminuiu o teu consumo do iFood? Pode ter diminuído um pouquinho, mas voltou o que era antes? Não. Sabe por quê? Porque a gente sentiu aquilo cômodo. É cômodo pra gente estar dentro, ficar dentro de casa, só pedir a comida chegar e eu já ficar aqui no conforto da minha casa. É muito cômodo. Ainda mais se eu for mensurar de ir para um restaurante onde ele só vai colocar o prato de comida lá numa mesa, um refrigerante, e eu vou comer e ir embora. Se eu for considerar isso, pô, não tem diferença, não tem nenhuma. Eu vou ter que me arrumar aqui para sair? Não, cara, pede esse negócio, eu peço aqui em casa. Vou aqui do lado, compro uma Coca-Cola de 2 litros, tá? Que custa R$ 12, tá? E tô feliz da vida. Beleza? É assim que funciona hoje. Porém, existe um negocinho chamado experiência do cliente. Pensa comigo, se eu vou num restaurante, pedindo aqui em casa, acabei de falar para vocês, pedir aqui em casa, vamos lá, digamos que se o prato seja R$ 100 no restaurante. Então, pelo iFood, ele vai ter um acréscimo, vamos lá, R$ 115, certo? R$ 115, vou comprar, como eu falei para vocês, a Coca-Cola de 2 litros aqui do lado. Então, aqui eu tenho ali 127. R$ 127 que deu a minha conta para me jantar à noite. Bacana? Beleza. Mas se eu for lá no restaurante, vai ser diferente a minha conta? Vai lá quem comeu aqui em casa? Eu, minha mulher, minhas 2 filhas, tá? Esse prato que deu R$ 127. Se eu for com essas mesmas pessoas, essa minha mulher, minhas 2 filhas no restaurante, o que vai acontecer lá no restaurante? Vou chegar lá no restaurante, quando eu sentar, vou pedir uma Coca, né? Minha mulher também, minha filha também. A pequena ainda não toma, né? Mas a mais velha vai pedir também. Agora, cada refrigerante que pedir, cada latinha, porque ela não vende de 2 litros, cada latinha é do preço da Coca de 2 litros, né? Então eu vou ter esse problema, já vai sair mais caro. A minha filha já vai olhar para a mesa do lado e ver um prato de batata e diz: papai, quero batata. Lá vai mais uma batata lá para minha mesa. Quando a gente está terminando de comer, lá vem o cara com um carrinho trazendo o quê? Sobremesa e passa no nariz da minha esposa. O que vai acontecer? Lá vai a minha esposa pedir sobremesa. Minha filha entra no jogo, a menor também, e eu, para não ficar por baixo, já tô ferrado mesmo, pede uma sobremesa também. A conta que deu R$ 127 lá em casa tá beirando 300 conto. Tá? Mas eu tenho que ter um diferencial. O restaurante, então, é mais atrativo para o restaurante que eu vá lá com eles? É muito mais atrativo. Vou gastar muito mais e eles sabem disso. Lá no restaurante eu vou gastar muito mais. Mas eles não... Se eles trouxerem uma mesa, eu falei ainda agora para vocês, só uma mesa onde vai servir o prato com comida e o refrigerante,
Vai me dar vontade de ir lá? Não, eu vou ficar no comodismo da minha casa. Agora, se ele traz uma experiência diferente, uma coisa diferente para mim, que aí eu vou para os restaurantes temáticos. Eu sempre dou o exemplo que a gente viajou e viajou de férias e a gente foi num restaurante onde tinha uma do Toy Story, era o restaurante. Foi mais para mim, para que eu vi, para mim ver o restaurante, que eu era fã da minha época, do que minhas filhas. Só que eu fui lá, cara, era um restaurante que tinha o quarto do Andy, no tamanho onde que eu fosse o boneco do Toy Story. Eu era do tamanho do boneco, eu tive que escalar a cama. Então aquilo ali me gerou o quê? Uma experiência monstruosa. Deixei 400, 500 reais lá feliz. Feliz, tá? Por quê? Eu tive uma experiência que eu conto até hoje para vocês. A viagem foi no início do ano. Tá vendo o quanto a experiência vale da brincadeira aqui? Então eu preciso muito disso. E isso está vindo para dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro já está usando isso. Por quê? Hoje, cada vez menos pessoas vão na agência. Porém, os melhores negócios são fechados dentro da agência. Por quê? Aí eu tenho a influência do gerente de contas. O gerente de contas consegue fazer uma coisa diferente, um negócio diferente, te oferecer um seguro junto, fazer alguma coisa. Coisa que se tu estiver te auto-atendendo, tu não faz. Então o cara quer te trazer para dentro da agência. Então, para isso, eu vou lá em mudança cultural. As pessoas, os bancários têm que se reformular. Estão estudando técnicas em venda. Para quê? Estão estudando empatia, que vocês estão estudando para essa prova. Para quê? Para conseguir agradar cada vez mais os clientes, trazer uma experiência diferente para esse cliente. Então, essa que é a ideia, tá? Então, ó, os clientes estão cada vez mais exigentes e não basta mais um simples atendimento, precisamos ser encantados, tá? Então a gente precisa ser encantado. Eu falo que teve uma época que eu saí do mercado financeiro, mas não abandonei o mercado financeiro. Eu tinha uma empresa que trabalhava com manutenção predial e construção, pequenas obras, né? E uma das empresas que eu trabalhei foi para Sicoob. E eu construí uma agência, a gente ajudou a construir uma agência que dentro da agência tinha um café, cara. Tinha um café, o cara chegava, o cliente chegava lá, ia para o café. Lá o objetivo, a tendência era que o cliente não ia se sentar na mesa lá do gerente. O gerente que pegava o notebook ia para a mesa do café atender ele, enquanto o cara estava tomando o café dele. Um atendimento extra VIP. Eu, se fosse atendido naquela agência, eu ia ficar com vergonha de não fechar um contrato com aquele gerente. Tá entendendo como é que funciona, como é que é a questão? Então é isso que eu preciso que vocês entendam. O que eu estou querendo dizer para vocês? Falar sobre a experiência do cliente aqui. Isso está vindo para o mercado financeiro. As agências estão mudando. Tu vai ver que hoje não é aquele padrão mais de agências. As agências estão bem mais estruturadas, trazendo um conforto melhor. Para quê? Para atrair o cliente. Tá? Olha, cliente. Se o cliente tiver aquela mentalidade antiga lá, pô, vou passar um dia inteiro na agência para resolver um problema, cara, esquece, tu não vai fechar negócio nenhum. Então vamos lá. 100% dos bancos oferecem canais de mensagens instantâneas atualmente. No último ano, esse percentual é de 67%, ou seja, da galera que usa atendente hoje é a bola da vez, né? Ninguém quer mais atendimento telefone, ficar esperando ali. Não, eu vou usar muito aqui o chatbot, os atendimentos mais diretos aqui. E se fala já até uso, já tem inteligência artificial aí por trás, a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais na frente. Dentro do chatbot. Principais transações realizadas: transações não financeiras com cartão de crédito, outras transações, pesquisa de saldo extrato, renegociações de dívidas. Tudo isso diretamente no chatbot, diretamente por mensagem, tá? Tudo lá pelos canais de mensagens. Horizontes de diferenciação do banco, tá?
onde é que os bancos estão olhando, como é que eles pretendem se diferenciar, as estratégias de diferenciação prioritárias para os próximos anos. Então, o que que os bancos estão olhando hoje, que é onde é que eles têm que investir esforços para se diferenciar no mercado. É o planejamento isso aqui, tá? Então, ele fala de que 83% fala em experiência do cliente. 71% fala em tecnologia, tem que trazer inovação tecnológica. Vou ter que trazer personalização de produtos, aí eu já entro com a parte de Open Finance, tá? Onde eu vou ter essa oportunidade de personalizar, criar produtos à tua cara. Na verdade é essa. Que aí quando eu falo isso, eu vou criar um produto à tua cara, eu estou gerando ou não estou gerando o quê? Uma experiência fantástica para o cliente, de algo VIP, algo exclusivo. Essa que é a ideia. Segurança e privacidade de ponta, ou seja, eu vou investir em tecnologia muito forte, eu vou agregar isso daqui onde eu tenha segurança nisso daí, os dados não sejam seguros, tudo que vai ficar aqui, tá? Responsabilidade socioambiental tem uma vertente muito grande. O BASA possivelmente vai trabalhar muito isso daqui, porque a gente está em vertente de quê? COP 30, né? A COP 30 vai ser aqui em Belém. A sede do BASA é aqui em Belém. Então a gente tem essa questão. Se fala muito do BASA, o Banco da Amazônia, é o Banco da Amazônia. Se fala muito, então agora se traz o Banco da COP 30, tá? Então vai ter muito essa questão, vai se falar. Então se fala muito em responsabilidade socioambiental porque é do que trata a COP. Beleza? E 54, ofertas integradas ao ecossistema. Então se constrói um ecossistema dentro das instituições financeiras, ou seja, eu vou ter vários tipos de oferta, eu vou trabalhar seguros, eu vou trabalhar investimento, eu vou trabalhar marketplace, eu vou trabalhar várias coisas dentro do mesmo aplicativo de celular, beleza? Vamos lá. Protagonismo e versatilidade e customização no uso de IA, inteligência artificial. É um dos pontos que eu vou falar para vocês assim que eu sou mais aficionado, mais apaixonado e o que se fala muito dentro dos bancos. 96% dos bancos entrevistados, dos bancos respondentes, possuem tecnologias de IA, que elas vão nos mais diversos sentidos. Aplicações de inteligência artificial adotadas pelo banco, resposta múltipla, biometria facial, chatbot, RPA, GNA, IA generativa, tá? Então ele vai trazer conceitos, trazer coisas diretamente dentro dessa estrutura. O chatbot vai te atender diretamente. Em vez de ter aquelas mensagens pré-definidas, tecle 1 se tu quer ir comercial, tecle 2 financeiro, tecle 3 cobrança. Não, não é assim que funciona mais, tá? O chatbot conversa contigo. Aí de acordo com o que tu fala, coloca lá o que? Eu quero resolver minha dívida do cartão de crédito. Aí ela entende que eu coloquei cartão de crédito, entendeu? E vai pegar e direcionar para o setor de cartão de crédito. Então, isso é inteligência artificial, tá? Inteligência cognitiva, robô advisor, biometria por voz, inteligência artificial com user interface, tá? Então, essas são as estruturas que vai fazer. 54% possuem tecnologias de GNA. O GNA aí, na verdade, é inteligência artificial generativa, onde eu vou criar, por exemplo, ChatGPT, só para a gente entender, é uma inteligência artificial generativa. Por quê? Eu vou dar informações e ele vai gerar dados a partir da inteligência artificial, tá? Então ele vai gerar alguma coisa. É diferente de só responder. Por exemplo, o chatbot, ele só responde de acordo com parâmetros pré-definidos, tá? Então essa que é a ideia. E aqui é um quadrinho para vocês terem aqui, como você entender como é que a gente está usando isso daqui. Front-end e back-end. Front-end é frente, tá? Vai estar lá na frente de cara com o cliente. E back-end é o quê? Back-office, é a parte de trás. É a retaguarda do banco, onde eu vou tratar. Aqui na frente eu trato personalização de ofertas, segmentação de cliente, onboard, seleção, todos esses fatores. Ah, professor, como assim? Como é que ele vai usar isso? Olha só, eu falo que sempre um cliente, na minha época que eu era de agência, um cliente personalizado, por exemplo, ele tem de 300 a 400 clientes na carteira, tá? 300 a 400 clientes na carteira. Se ele tem esse número de clientes na carteira, o que acontece? Tu acha que dá para ele, pelo menos em um mês, tá?
ele conseguir pelo menos ligar, dizer: oi fulano, tudo bem? Eu sou o Alan do Bradesco aqui, tudo bem com você? Se eu pegar, fazer uma ligação, bater um papo rápido com ele, sem oferecer nada, né? Não vou analisar, não vou oferecer nada. 400 clientes, eu consigo fazer em um mês? Possivelmente não. É um volume muito grande, tá? Imagine fazer uma personalização de ofertas. Pegar, analisar a conta dele, analisar o consumo dele ali para fazer uma oferta personalizada, porque eu preciso de dados, eu preciso entender esses dados. É praticamente impossível, né? Eu conseguir fazer isso. Então aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial entra facilitando essa tua vida. Como assim, Alan? Por exemplo, imagine uma pessoa que hoje não tem carro, nem moto, tá? E pega ali, gasta 40, 50 reais por dia de Uber. E tem o cartão dela cadastrado, né? Lá no Uber. Então, o banco vai, como é gestor daquele cartão de crédito, aí o banco vai olhar, caraca, 40 reais por dia, né? 40 reais por dia, 20 dias no mês, 800 reais. Isso não é eu que estou fazendo a conta, não. É a inteligência artificial. Ela vai analisar 800 conto por dia. 800 conto perdão, 800 reais por mês. 800 reais por mês dá ou não dá uma parcela de uma moto? Dá ou não dá uma parcela de um carro? De um consórcio? Dá. Aí vai aparecer na tua plataforma lá, tu vai ver, dizendo, fulano de tal, tá? Propício cliente para crédito automóvel. Crédito consórcio, tá? Parcela admitida até 800 reais. Porque ele fez essa análise, a IA fez essa análise. E assim vai seguindo, galera. É assim que cada vez mais a gente vai ter a inteligência artificial agindo realmente dentro das transações, trazendo mais coisas interessantes para a gente, tá? Vencendo isso daí, a gente parte para o Open Finance. Open Finance é o quê? Vamos lá. Open Finance é o quê? Primeiro que no teu edital, ele vem como Open Banking. Tá? Só que aí ele teve uma evolução e a gente vai entender essa evolução daqui a pouquinho. Open Finance é o sistema financeiro aberto, tradução livre, tá? Sistema financeiro aberto. É a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem, seja, clientes permitirem, grava essa palavra, o compartilhamento, ó, de suas informações entre diferentes instituições autorizadas, tá? Pelo Banco Central. E a movimentação das suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco de forma segura, ágil e conveniente. Hoje o Open Finance faz o quê? Eu consigo compartilhar esses dados, tá? Entre o banco A e o banco B. Faço esse compartilhamento, certo? E posso, se eu compartilhei do banco A para o banco B, aqui no banco B eu consigo fazer movimentações financeiras tanto do banco B quanto do banco A, tá? Eu consigo fazer nesse aplicativo aqui de forma segura e ágil também. Tranquilo? Então, isso é o Open Bank, é o compartilhamento. Ponto principal do Open Bank, do Open Finance que seja, tá? É o quê? É isso aqui que eu te falei. Clientes permitirem. Os dados são meus. Eu permito como cliente, tá? Compartilhar esses dados entre as instituições que eu quiser, certo? Vamos seguindo. Aqui, esse eu gostei desse slide aqui, aí eu trouxe ele. Open Finance é o quê? Poder de decisão. Então encara isso, é o poder de decisão que tu tem na mão. Então qual é a principal diferença entre Open Bank, que tu falou que é o que está no edital, Alan, e Open Finance? Open Bank, ele trabalhava somente com a parte bancária. Extratos, a movimentação financeira, créditos que tu tinha lá, tudo que era da parte financeira da brincadeira, bancária da brincadeira, tá? Então isso que ele vai trabalhar. E quando eu falo de Open Finance, é a evolução desse cara. É o primo, é ele crescidinho, ele cresceu, tá? Quando ele cresce,
ele começa a colocar debaixo da asa outras coisas, como seguros, investimentos, fundos de previdência. Tudo entra nessa história. Companhias de câmbio, tudo entra aqui. Eu consigo fazer pelo compartilhamento. Pelo compartilhamento que é feito agora no Open Finance, eu consigo trazer essa galera tudinho, ver essas informações que estavam também na outra instituição e trazer produtos cada vez mais personalizados, mais atrativos para esses caras, tá? Então, essa que é a brincadeira. Vamos seguindo, galera. Como acontece no modelo antes do Open Finance, as instituições financeiras têm posse dos dados histórico-financeiro do cooperado ou cliente e no Open Bank, os dados pertencem ao usuário, seja qual for a instituição financeira. E ele fala aqui, compartilhamento, sempre batendo naquele ponto que o compartilhamento é o cliente que manda e assim sucessivamente. Beleza? Mais concorrência, objetivo. Agora, o que acontece? Antes eu tinha os dados lá diretamente com bancos. Hoje eu tenho fintechs entrando, bancos digitais entrando, que podem pegar esses dados que estavam trancados a 7 chaves lá com os bancos grandes e fazer o quê? E agora ter essa base de dados. Saber quanto o cara paga de taxa, quanto tempo falta para vencer as prestações dele, para poder fazer o quê? Tentar fazer uma oferta mais atrativa para esse cliente. Então, quando eu faço uma oferta mais atrativa para esse cliente e eu tenho diversas empresas atuando no mesmo mercado, se degladiando, digamos assim, o que vai acontecer? É como se eu estivesse aumentando a concorrência, eu aumento a concorrência. Com isso é melhor para quem? Para a gente como cliente, né? Então, essa que é a ideia. Aí ele fala aqui o que é Open Bank, fala o conceito, premissa, tudinho, fala das fases, o que a gente teve nas fases aqui, certo? E bem aqui, olha, na última fase, que é a quarta fase, ele já fala que o quê? Que as transações de câmbio, investimento, seguros e previdência complementar. Então, bem aqui ele já falava do que a gente chama de Open Finance. Ele já falava dessa evolução, tá? De Open Finance. E o que eu quero pegar, eu quero ter atenção de vocês agora, tá? O prazo era 12 meses. Isso aqui parou de existir. Não é mais 12 meses, tá? Como assim, Alan? E agora, o que é? Cai nessa prova? Cai nessa prova, tá? Eles fizeram o quê? Olha, o prazo antes era 12 meses e eu tinha que fazer o quê? Quando terminasse isso, eu tinha que fazer uma nova solicitação de compartilhamento. Beleza? Aí eles fizeram uma primeira alteração. A primeira alteração previa o quê? Que quando chegasse lá nos 12 meses, ia chegar uma notificação dizendo, olha, seu prazo de compartilhamento via Open Finance está expirando. Deseja renovar? Eu só clicava em renovar. Ok, renovava por mais de 12 meses, tá? Então essa que era a ideia. E agora saiu uma resolução que faz o quê? Esquece 12 meses. Eu posso ter agora, vai aparecer lá na tua opção. Se tu colocar em detalhar, tá? Ele vai aparecer 3, 6, 12 e tempo indeterminado. Indeterminado. Então, tu vai poder fazer o tempo indeterminado, tá? Porém, tem que ser garantido isso aqui, ó. Que pode ser revogado a qualquer momento. Por quem? Pelo cliente, tá? E uma autorização para cada instituição financeira. Eu faço uma autorização para um banco A para o banco B. Tem o banco C, ele vai conseguir enxergar? Não, eu vou ter que fazer também para ele uma outra autorização, caso eu queira, tá? Essa que é a ideia. Vamos lá, seguindo. Não desiste. Essas são as solicitações. Como é que funciona? Eu quero que vocês tenham muita atenção aqui, porque é contra a nossa lógica, tá? Como assim, Alan? Deixa eu clicar aqui. Deixa eu abrir uma tela em branco. A nossa lógica diz que o quê? Se eu tenho aqui, eu vou pegar esse microfone e vou entregar para alguma pessoa, vou dar para alguém esse microfone, o que acontece? A ação tem que partir de quem? Tem que partir daqui de mim, né? Para que eu possa fazer, eu vou dar, não é isso?
Beleza. Só que quando eu falo aqui no Open Finance, essa é fora da lógica. Eu vou ter o quê? Eu vou ter bem aqui, ó, o banco. Vamos lá. Banco do Brasil. Vamos colocar exemplos aqui. Banco do Brasil e vou colocar bem aqui o Basa. Pronto. O Basa. Dois concursos que vão vindo aí. Basa está vindo à prova já agora. E o Banco do Brasil possivelmente vai estar saindo. Já segue a gente. Nós vamos ter aqui dentro do canal, a gente tem, dentro da Mais Bancários, nós trabalhamos tanto com cursos gravados. Vai ter aqui dentro do canal muito material gratuito também para vocês, mas a gente tem o nosso curso gravado, temos nas nossas mentorias para concursos bancários, tanto para o Basa teve mentoria, a Caixa, já tivemos diversos aprovados e vamos ter também para o Banco do Brasil. Então aqui embaixo no link você já consegue vários links para os nossos cursos, para conhecer um pouquinho mais a nossa escola, seja muito bem-vindo. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Imagina que eu tenho aqui os dados que estão no Banco do Brasil, eu quero que vá para o Basa, tá? Então eu quero esse movimento, tá vendo? Eu quero esse movimento. Então, na ideia que eu te falei ainda agora, da onde é que vai sair, se eu fosse entregar alguma coisa do Banco do Brasil para o Basa, da onde é que tinha que partir a ação? Nesse sentido, né? Do Banco do Brasil para o Basa. Mas, para começar essa operação, não é nesse sentido. O Open Finance é diferente. Eu vou abrir o aplicativo do Basa, vou lá na aba Open Finance, tá? E clico lá dizendo, quero trazer meus dados que estão na conta do Banco do Brasil, certo? No Banco do Brasil. Quando eu dou OK nessa brincadeira, esse aplicativo minimiza e vai abrir o do Banco do Brasil. Isso aqui eu chamo de consentimento. Consentimento. Aí vai abrir o aplicativo do Banco do Brasil. Aqui nesse ponto eu vou ter que entrar na minha conta, né? Quando eu entro eu faço o quê? A autenticação. Autenticação. Eu não sei mais nem escrever, ó. Autenticação. Beleza? E nesse momento, né, quando eu termino isso daqui, eu faço aqui a confirmação, tá? Faço a confirmação aqui da operação. Ele vai dizer lá, vai abrir uma janela. Quando eu faço a autenticação, ele vai aparecer lá para mim. Olha, os seus dados estão sendo solicitados pelo Basa. O Basa está solicitando os seus dados, né, via Open Finance. Se você confirma, deixa eu só ver se é esses nomes que eles estão usando aqui. Consentimento, autenticação e confirmação, tá vendo? Ó, ele pede o consentimento, autentica aqui e eu vou pedir a confirmação do cliente, certo? Então é assim que eu funciono para ter os dados compartilhados, beleza, galera? Então esses dados que vocês precisam lá. Então vamos lá, seguindo, Open Finance eu vou precisar desses dados, eu vou precisar saber da onde é que começa a operação, vou ter que sempre bater que o ponto principal é o cliente que diz se quer compartilhar esses dados ou não, então é essa a ideia, certo? O cliente é o dono dos dados, ele pode fazer isso por tempo indeterminado, mas ele pode cancelar a qualquer momento, certo? Eu vou ter 3 etapas para me fazer o Open Finance: consentimento, autenticação e confirmação, tá bom? Vamos lá. Percentual dos bancos com adesão aos clientes ao Open Finance. Olha só, adesão em 2023, 73%, tá? De 0 a 5% dos clientes eu tenho isso daqui, de 6 a 20% dos clientes eu tenho essa variação, e acima de 20% dos clientes eu vou ter essa variação. Então eu vejo aqui o que? Eu vejo uma evolução quando eu falo de Open Finance, tá? Aí continua seguindo lá aquele gráfico do inicial, né? Vamos lá, vamos seguindo. E agora a gente fala de blockchain. Blockchain, o que eu preciso saber disso daqui? Vai cair blockchain na prova? Corriqueiramente está caindo, tá?
questões que eu aposto, Open Finance gostam pra caramba. Falar sobre Pix ou função moeda, que eu vou trazer daqui a pouco com vocês. Blockchain ou criptomoeda, vai falar desses carinhas. Pode trazer uma de inteligência artificial dentro do cenário bancário, pode fazer isso daqui. E vai falar uma de Pix ou pode falar Drex. Meu Deus, Alan, mas não tá nem Drex no edital. Não tá Drex, mas tem lá uma matéria no início chamada Atualidades e Tendências do Mercado Financeiro. O Drex é o quê? Uma tendência, tá? Então a gente tem que entender e eu vou trazer aqui na revisão o que tu precisa saber disso daí, tá? Não te desespera se tu não estudou. O que tu precisa saber tá aqui nesse slide, tá aqui no meu último slide, a gente vai ver e tu vai conseguir acertar a questão de Drex que vai vir na tua prova se cair, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa do blockchain, descentralizado, certo? Então esse cara tem que ser descentralizado. Múltipla validação. Como assim, Alan? Eu trouxe aqui no gráfico isso aqui, ó, para vocês, ó. Tá vendo que eu tenho diversos nós na rede, ó? Tá vendo, ó? Isso daí é cada um de vocês. Cada um das pessoas que estão na rede, tá? Da criptomoeda, do blockchain. Cada um desses vai ter que fazer o quê? Uma validação do quê? Do que está no registro, ó. Trouxe aqui, isso daqui é gráfico, ó. Isso daqui é inteligência artificial generativa. Pedi, dei as instruções com o que eu queria, tá? Ele gerou essa imagem. Queria um livro razão, um exemplo de blockchain, onde simbolizasse também todos os nós na rede. Coloquei esses comandos e ela gerou aqui a imagem para mim para trazer para esse slide, tá? E IA generativa, certo? Então, múltipla validação. Como é que funciona? Eu vou pegar, crio o registro, vou trazer até na outra imagem aqui, eu crio o registro, eu crio o bloco, né? E esse bloco tem que ser confirmado, tá? Entre quem? Entre os nós na rede. Então eu vou lá em cada nozinho desse da rede e pergunto: olha, fulano, quero transferir um Bitcoin do Alan para minha esposa. Ah, o Alan tem um Bitcoin? Tem. A esposa dele, a carteira dela tá ativa? Tá. Então beleza, pode transferir, dá ok. Aí o cara dá ok. Aí eu vou no outro, tem? Tem. Vou no outro, tem? Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Quando eu tiver o volume de 51%, essa transação é efetivada, tá? Então isso aqui que eu chamo de múltipla validação. Todo mundo tem uma cópia desse carinha, tá? E eles vão pegar e direcionar isso daí. O seguinte, imutável, ou seja, da feita que eu escrevo aqui, ó, eu não tenho como apagar esse negócio, tá? Então é imutável, não muda. É rastreável, tá? E é anônimo. Eu não quero que vocês confundam isso aqui, tá? Porque eu consigo identificar essas carteiras, elas vão ser números e letras. Por exemplo, eu posso ter uma carteira 1, 2, 3, ABC, tá? E transferir para uma carteira 3, 2, 1, X, Y, Z. Consigo fazer isso. Eu não vou saber que esse dinheiro veio para cá. Não sei, não foi? Então ele é rastreável. Porém, essa carteira pode ser com o nome Bob, que é o do meu cachorro, tá? E eu colocar aqui um apelido, tá? Pindamonhangaba, nem sei escrever, Pindamonhangaba, pronto, Pinda, tá? Pode ser essa carteira aqui, é do Pinda. Eu não preciso o nome completo, eu não preciso alguma coisa. Eu crio um anonimato com essa brincadeira. Tem gente que eu não sei nem quem é. Por exemplo, o criador do Bitcoin, que é o Satoshi Nakamoto, criador do blockchain, Satoshi Nakamoto. Não se sabe se ele, Satoshi Nakamoto é o nome dele, se Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, que é um apelido, ou se Satoshi Nakamoto é até um grupo de pessoas. Não se sabe. Saiu inclusive uma série agora, um filme, uma série, um documentário que eu quero até ver sobre ele, né? Então vamos lá. Então beleza. Do blockchain, o que eu preciso saber também? Aquilo que eu falei para vocês, ó. O usuário solicita uma transação, o bloco é criado, o bloco se difunde em todos os nós da rede, a transação é verificada, aquele checkzinho, check todo mundo. A partir do momento que ela é verificada, o que acontece? Não, perdão, volta para cá, vem para cá. Todos os nós vão validar, ó, tá vendo? Ó? Todos os nós vão validar
a partir do momento que ele validou, eu tenho um bloco adicionado e ele é colocado, a transação foi verificada e ele é colocado lá no livro razão. Ele é escrito lá o novo transação lá no livro razão, tá? Então, essa que é a ideia de blockchain que vocês precisam saber. E eu preciso que vocês dividam, galera. Dividam isso aqui. Porque a prova vai tentar juntar blockchain e criptomoeda. Trazer características de criptomoeda para dentro do blockchain e vice-versa. Eu vou colocar tudo numa panela só e girar. Então eu preciso que vocês entendam que criptomoeda é uma coisa e blockchain é outra totalmente diferente. Tá? Compreendido? Preciso que vocês tenham isso em mente. Criptomoedas são ativos digitais, certo? Preciso desse entendimento também. Eu sempre falo, eu tenho dois, eu coloquei até no meio isso aqui para isso. Eu tenho um entendimento via regulador. Quando eu falo de regulação, eu falo de CMN e falo de Banco Central. E eu tenho uma visão o quê? Comercial. Como assim, Alan? Para o Bacen, ele soltou um comunicado que disse: as denominadas criptomoedas ou cybermoedas ou moedas digitais, como elas se denominam, a primeira moeda não são moedas, pois não apresentam as funções típicas de moeda, como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Por isso, se tratam apenas de ativos digitais e não são regulamentadas por este Banco Central. O seu valor se dá única e exclusivamente pela confiança do investidor no seu emissor, tá? Então, basicamente, o Banco Central disse, olha, isso não é moeda, isso não é dinheiro, tá? Isso é, no máximo, um ativo digital. E eu não regulo essa parada. Se tu quiser colocar teu dinheiro aí, problema teu. Não vem chorar depois pra cá. Basicamente é isso. E eu tenho a visão comercial. Qual é a visão comercial? Aqui eu estou dizendo que ele não tem as funções típicas de moeda, não é isso? Unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Agora, quando eu falo para o lado comercial, existe lugar que aceita Bitcoin? Sim, né? Tem vários locais, tem alguns locais que aceitam já, principalmente, por exemplo, a Tesla. Vamos lá, do exemplo da Tesla. Então, ela aceita Bitcoin para comprar os seus carros. Então ela assume o quê? Meio de troca. Então eu consigo também o quê? Não, eu consigo precificar. O Tesla não está precificado? Não precificou o Tesla lá? Então eu tenho sim também o quê? Unidade de conta, beleza? E eu faço investimentos com Bitcoin, que é manter aquele recurso ao longo do tempo e ele continuar aquele mesmo recurso? Que esse é o padrão da reserva de valor? Sim, eu consigo. Se eu guardar um Bitcoin hoje, daqui a 10 anos é um Bitcoin? É um Bitcoin. Eu não sei quanto é que vai ter o valor de mercado dele, mas ele continua sendo um Bitcoin. Tá vendo? Tá entendendo? Então ele sim tem. Para o comercial tem. Alan, e como é que eu vou saber o que eles estão cobrando? Na prova vai ser explícito. Se ele estiver falando segundo a ótica do Banco Central, segundo a ótica do CMN, criptomoedas são. Aí ele vai colocar lá. Tá? Agora, se ele não falar nenhum regulador, eu vou entender como comércio. Tá? Ele tem meio de troca? Tem. Precisa ser evoluído? É todo local que aceita? Não. Então precisa ser evoluído. Tem unidade de conta? Sim, tem unidade de conta. Tá? Eu consigo precificar, mas é tudo que eu consigo precificar com Bitcoin. Eu consigo chegar lá no supermercado e ver um litro de leite dizendo lá 0,00035 Bitcoin? Não, né? Eu vou estar lá ele o valor explícito em reais. Eu não consigo precificar ele em Bitcoin, não consegue tudo. Então ele tem que ter, ele tem a reserva de valor, ele tem a unidade de conta, ele tem o meio de troca, mas todos precisam ser evoluídos, tá? Então essa que é a ideia que eu quero que vocês tenham com criptomoeda. E aqui eu vou para funções primárias da moeda, em que uma moeda precisa ter para ser de fato moeda. Eu falei para vocês agora,
meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. E eu entro para o Pix. O Pix, qual é a característica que eu tenho? O Pix, ele transaciona dentro do Banco Central. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Eu vou abrir uma tela branca só para explicar isso aqui. Olha só. Dentro da estrutura, a gente estudou o que? Eu tenho lá dentro da estrutura, eu tenho um sisteminha chamado SPB, não tenho? O SPB roda lá, tem dentro do Banco Central, não tem? Só que eu tenho dentro dos bancos também. Por exemplo, o BB tem o seu SPB bem aqui, ó. Beleza? Tem seu SPB. E esse SPB comunica com esse SPB para transferir para o outro SPB, por exemplo, lá do BASA. Dentro do BASA. O outro SPB que o BASA tem lá dentro. Sempre então vai estar passando por aqui pelo Banco Central. Ele vai enxergar tudo, só que eu faço essa transação por ele. E o SPB roda o quê? Boleto, cheque, a Comp roda aqui dentro, boletos, TEDs, tudo roda aqui dentro, tá? Então, vou rodar dentro do SPB. Agora o Pix, mas entende aqui o que eu estou te falando. Tenho aqui dentro e tenho aqui dentro, tá vendo? Eu só vou dentro do Banco Central fazer o quê? Enxergar esses caras. Com a vinda do Pix, dividiu aqui a casinha, né? E criou a casinha do Pix, que se chama o quê? SPI. Só que agora é diferente. O que eles fizeram? Lá dentro do SPI, se criou um quartinho. Aqui para o BASA, tá? E aqui para o Banco do Brasil. A instituição financeira só manda a informação em tempo real para cá e eles trocam dinheiro aqui dentro, lá dentro do próprio Banco Central. Daí a gente tira, como eu falei para vocês, daí tu começa a entender por que o Pix é mais rápido. Porque eles estão todos lá dentro do Banco Central, então trocam dinheiro dentro do sistema lá do próprio Banco Central. Aqui é só um meio de informação, tá? Então é isso que eu preciso que vocês entendam sobre o Pix, tá? O aplicativo digita essa chave de identificação e o recebedor recebe a transferência, beleza? Posso ter, vamos lá, o que eu preciso entender? Posso ter CPF, e-mail, celular e chave aleatória, tá? Ou CNPJ, se for empresa, certo? Que eu posso ter como chave. Outro ponto que eu preciso saber também, Pix noturno, que eu não falei. O Pix noturno ele é de 22 às 6 da manhã, horário padrão. Posso mudar, Alan? Posso mudar. Toda mudança, posso aumentar diminuir esse Pix noturno, o tamanho dele, valores que eu vou transacionar lá dentro, certo? Posso fazer isso? Posso também, tá? Posso fazer alteração desse valor? Posso fazer alteração, mas para fazer alteração eu tenho que esperar o limite de 24 horas para elas serem confirmadas, tá? Alan, eu ouvi que teve uma diferença, uma mudança agora no Pix, que o Pix vai ter uma nova regra que só vai fazer R$ 200 e tal. Esquece. É a partir do dia 1º de novembro, tua prova é 20 de outubro, então por enquanto não enche tua cabeça com isso. Te falei que a gente vai estudar o que cai na tua prova. Isso não vai cair, então não te consome. Beleza? Então essa que é a ideia. Tem o Pix Saque, Pix Troco, tá? Falei até o contrário. Pix Saque, Pix Troco. Como é que funciona? Pix Troco. Vou lá comprar, vou lá na CIA da vida, vou comprar uma bermuda R$ 50, né? Chego lá, preciso de mais 50, porque eu vou comprar não sei o que lá em dinheiro, certo? Aí eu vou lá, tem uma bandeirinha, Pix Troco, chego lá na CIA, CIA, tá aqui a bermuda, eu vou passar um Pix a 50, eu vou passar um Pix de 100 e tu vai e me entrega o troco. Isso é assim que funciona o Pix Troco, tá? Pix Saque já é diferente. Eu não vou lá na CIA comprar nada. Eu vou lá na CIA só para sacar. Vou usar eles de caixa. Olha, eu vou fazer um Pix aí para vocês e vocês me dão em dinheiro. Esse é o Pix Saque, tá? É assim que funciona. Ah,
Startup. As startups, vamos falar um pouquinho desses carinhas aqui. Startup, o que que é? Startup, o que que eu preciso saber deles? Essas 4 coisinhas aqui, principais: inovação, tecnologia, escalável e repetível. O que é isso? Ser inovador. Inovador, eu trago sempre a criação de um produto novo ou algo disruptivo, algo totalmente novo, uma ideia, um insight novo na brincadeira. E para botar isso para funcionar, eu tenho que embarcar com muita tecnologia, se usa muita tecnologia na história. Ela é escalável, posso alcançar diversas pessoas em um curto espaço de tempo. E é repetível, pode ser replicável esse negócio, esse modelo de negócio, tá? É isso daí. Agora eu tenho uma grande questão. Se eu tiver essas características e essas características forem para produtos e soluções do mercado financeiro, com isso nasce o quê? Nasce uma fintech. Então, quando eu tenho uma startup para o mercado financeiro, ela é uma fintech, tá? Outra característica que eu quero, porque quando eu falo em fintech para vocês, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, eu tenho certeza absoluta, e ainda vou além, a prova também sabe disso, a banca também sabe disso, que quando eu falo em fintech, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é bancos digitais. Mas eu trouxe isso daqui, eu não achei o mais novo, mas eu peguei o Radar Fintech Lab de 2020, olha só, de 2020. E o que que ele diz? Olha a quantidade de startups que eu tenho e olha a quantidade que é disso, é banco digital. Vocês podem não estar enxergando, mas é 3%. 3% é banco digital aqui. Tá vendo como é muito pouquinho? Eu tenho maior concentração em empréstimos e gestão financeira e pagamentos. Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Tenham uma frase que eu criei, é autoria minha, não vi em lugar nenhum, eu criei, tá? Que é essa frasezinha aqui. Todo banco digital é uma fintech, mas nem toda fintech é um banco digital. Se tu decorar essa frasinha, se essa frasinha ficar na tua cabeça, tá? Tu vai conseguir entender esse conceito que eu falei ainda agora, certo? E nunca mais errar as questões sobre isso. Se a prova trouxer questões, porque ela vai saber e ela vai trazer questões conflitando isso daqui, dizendo que o banco digital é uma fintech, que são sinônimos e assim sucessivamente, tá? Essa que é a ideia. E Big Tech? Quando eu falo de Big Tech, é o quê? São empresas gigantes de tecnologia, líderes nos seus mercados. Por exemplo, quando eu falo hoje de aparelho telefônico, celular. Quando eu falo de celular, qual é a referência? O que vem logo na tua cabeça? Apple. Quando eu falo de streaming de vídeo, Netflix. Sistema de busca na internet, Google, né? Então assim, a gente vai entendendo quem são as empresas Big Techs que a gente tem no mercado, né? Mas o conceito é esse que eu estou dizendo para vocês. Big Techs, ou gigantes da tecnologia, são grandes empresas que dominam o mercado da tecnologia e inovação. O termo geralmente se refere às 5 grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. A Alphabet, que é a Google, a Amazon, Apple, Meta e Microsoft, tá? Fizeram um mnemônico uma vez, vamos lá, deixa eu ver aqui, que é manga. Vamos lá. Eu pego Meta, tá? Vamos lá. O A, bora pegar do Alphabet. Não, não é do Alphabet, ele pegaram o Google. É manga, então pego o Amazon, tá? Tá. Aí eu venho aqui, vai ser M de novo, de Microsoft. É isso mesmo. E o G de Google, tá? E o A de Apple, que é o manga, tá? Então, assim, esse é o mnemônico que tem aí para vocês saberem quem são as principais Big Techs, tá? Que tem no mercado. Manga, para lembrar. Vamos lá. Aqui são alguns exemplos desses carinhas aí que a gente tem como Big Techs, gigantes da tecnologia nisso aqui, tá? Questões a gente não vai responder agora. Vamos falar sobre Drex, só para a gente entender e finalizar aqui a nossa aula. Olha só. Drex, o que é o Drex? Drex
Digital, real, eletrônico e tem o X, é só firula que eu chamo, que é porque ele faz a conexão com o Pix. O Pix é pagamento instantâneo e o X é firula, certo? Então o que ele fala? O que é? O Drex, ele é o real, a moeda oficial do Brasil, só que em formato digital. Então a paridade sempre vai ser 1 para 1. Tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional, regulado pelo Banco Central e emitido somente na sua plataforma, ou seja, ele não é descentralizado, ele é centralizado no Banco Central, tá? Tem as mesmas garantias de segurança do real tradicional, depende de um banco ou outra instituição para o seu uso, o uso do cidadão. Então, o que eu quero trazer para vocês? A prova vai vir trazendo o que para vocês, conta do Drex? Vai dizer que o Drex é a primeira criptomoeda do Brasil, é a criptomoeda brasileira. Entendeu? Vai tentar jogar que o Drex é uma criptomoeda. E não. Características de criptomoeda que eu falei para vocês. Primeira, que eu coloquei de vermelho, descentralizado. E aqui ele vai ser centralizado. Tá? Lá eu não preciso de intermediários, aqui eu preciso de intermediários. Tá vendo? Então, é diferente o negocinho e eles vão querer. Mas como é que ele funciona? Imagina o seguinte. Eu sempre faço essa analogia, tá? Eu fui comprar um carro. Aí chego com um cara que tá anunciando na OLX um carro lá. E ele anunciou, cheguei lá, gostei do carro. Aí eu viro para ele, olha, fulano, firme, bacana o carro. Bora fazer o seguinte, vai lá, vai no cartório, transfere pro meu nome, que eu pego, quando tu transferir, eu faço o Pix. Aí o cara pegou e disse, não, Alan, faz o Pix, aí eu vou no cartório. Aí eu disse, não, porra, nem te conheço, cara. Vai que eu faço o Pix e tu some. Aí ele vai que eu transfiro lá o carro e tu some. Como é que a gente fica? Então tá entendendo que existe uma certa desconfiança sempre que nesse ponto fica aquele impasse e tal, tudinho, que é chato. E isso também tem um lado burocrático, demora para rodar esse negócio, né? Então, o que é o Drex? Tudo agora vai se tornar um ativo digital, inclusive o dinheiro. Por exemplo, eu sou o comprador, né? Digamos que o carro for 50 mil reais, tá? E ele está depositado no meu banco esse dinheiro. E a vendedora aqui tem o carro, tá? Com muito esforço, isso é um carro, tá, gente? Ela tem o carro. E agora o que vai ser feito com esse carro? Esse carro ele vai ser digitalizado. Tá até aqui o exemplo dele, a fotinho dele. Ele foi digitalizado. Agora ele virou um ativo digital, tá? O documento dele está lá dentro do Banco Central, da plataforma Drex, certo? E eu fui lá o quê? Fiz o quê? Uma transferência, pedi, ó, não é 1 para 1. Eu disse, eu vou comprar o carro da vendedora aqui. Então eu vou lá e coloco esse meu dinheiro, digo agora, tá no meu banco. Aí eu vou dizer, olha, eu quero que esse 50 mil vire 50 mil lá no Drex. O que eu falei para vocês sempre vai ser o mesmo valor, travado em R$1, né? R$1, um Drex é R$1 normal, tá? E vice-versa, sempre vai ser, não vai ter câmbio nessa brincadeira de valorização ou desvalorização, tá? Então vai ser sempre 1 para 1. Então eu faço o quê? Peço que esses 50 mil vá lá para dentro da minha carteira digital, lá dentro do Banco Central. Então eu vou ter uma carteira digital lá dentro do Banco Central, tá? Valendo com esses 50 mil agora. E aqui fora o que aconteceu? Zerou, né? Fiquei zero na minha carteira. Beleza. Quando eu chego aqui dentro, aí a gente vai começar a brincar. Aí a vendedora dá uma ordem de venda do carro dela, tá? Uma ordem de venda dizendo, olha, eu vendo meu carro por 50 mil. E eu vou dar uma ordem de compra no carro dela pelos 50 mil. Nesse momento, ocorre o que a gente chama de liquidação atômica. Essa liquidação vai fazer o quê? Vai pegar esse dinheiro, passar para a carteira do vendedor e esse carro passa para a carteira do comprador, no caso a minha, tá? Então, nesse momento, já está transferido o carro. O dinheiro já foi para a conta da vendedora e da vendedora e o carro já está até no meu nome.
Tá vendo a diferença agora? O que ele vai facilitar? Isso eu estou falando numa escala micro, tá? Imagina numa escala macro da brincadeira, tá? Isso que eu preciso que vocês entendam de Drex e como é que vai funcionar e as questões que eu falei para vocês sobre eles estarem querendo trazer e dizer que isso daqui é uma criptomoeda, tá? Então foge dessa linha de raciocínio, tá? E sobre Shadow Bank, para encerrar aqui a nossa aula, Shadow Bank, o que eu preciso saber? Palavrinhas que eles adoram. A margem de regulamentação 2021, prova 2023, prova, trouxe a palavrinha a margem, prova do BNB e prova do Banco do Brasil, trouxe a palavrinha de a margem da regulamentação, questão disso daí. O que eu preciso que vocês entendam? O Shadow Bank, ele funciona à margem da regulamentação, porém não é ilegal. É um sistema paralelo, certo? De financiamento de instituições, certo? Pouca ou nenhuma regulação. E plural. Como assim, Alan? Plural, aula de português agora, pelo amor de Deus? Não, não faz isso. Não, não vou fazer, tá? Então, aqui é plural a brincadeira. Como assim? Se eu for falar das entidades, eu estou falando de sem regulamentação, tá vendo? Ó? Que não tem regulamentação, né? Como assim ela não tem regulamentação? Pouca ou nenhuma regulamentação? Se dentro das entidades autorizadas que fazem o Shadow Bank, eu vou ter fundos de investimento, eu vou ter securitizadoras, eu vou ter agências de rate, não vou ter toda essa galera, fundos de investimento, acho que eu já falei, vou ter esse pessoal dentro ali. E se eu for pegar e analisar eles individualmente, o fundo de investimento tem ou não tem? Tem ou não tem? Fugiu a palavra. Regulamentação? Tem. Securitizadora tem ou não tem regulamentação? Tem. Fundo de investimento, securitizadora, agência de rating, tudo tem, ele tem a sua regulação. Não é isso? Mas eu juntando, por isso que eu estou falando plural, tanto que quando a gente fala de conceito de Shadow Bank, eu falo de um conjunto de entidades realizando um conjunto de operações. Então eu falo sempre no plural essa brincadeira. Então ele vai trazer isso no plural para vocês. Ele tem que trazer, que ele não pode trazer no singular. Se ele trouxer, tá errada a questão, tá? Então entendam isso que a gente vai para frente, tá beleza? Então galera, muito obrigado por estar até aqui comigo, até esse momento comigo nessa super revisão que a gente fez aqui de atualidade financeira. Espero muito que essa aula seja muito útil para muitos de vocês. Se realmente conseguirem a aprovação, cara, vem aqui embaixo, depois do vídeo, coloca teu comentário, isso eu vou ficar assim, muito lisonjeado. Me manda lá no Instagram, em todas as redes sociais. Cara, me coloca, eu vou, assim, que eu só de ter a oportunidade, né, de ter colaborado de alguma forma com a tua aprovação ou com a tua boa performance na prova, tá? E eu tenho uma pequena mensagem no final para vocês. Tem muitos alunos que vão estar vendo isso aqui agora e eu sempre falo isso, cara. Vocês estão prontos. Vocês passaram por um processo gigantesco de construção e agora estão prontos. Então esse é um momento para esvaziar a mente, certo? Esvaziar e acreditar em si. Acreditem em vocês. E como eu sempre falo, vão lá e arrebentem com essa prova. Eu não vou falar aqui, senão vão cortar. Vão me dar ban aqui no... Só que vocês sabem o que é isso daí que eu quero colocar aqui. Mas vão lá e arrebentem. Vocês estão prontos, galera. Vai para cima. Libera todo o teu potencial. Tenta controlar a tua ansiedade ao máximo. E detona com essa prova. Beleza? É isso que eu espero de todos vocês. É o que eu desejo a todos vocês. Uma boa, uma maravilhosa prova agora nesse domingo.
tá? Contem comigo, se tiver dúvida me manda, a galera tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, manda lá no Instagram, tiver alguma dúvida, cara, eu vou ter maior prazer em estar respondendo vocês. Beleza? Muito obrigado e vamos lá, tô junto com vocês até a prova. Segue a gente e comenta. Valeu, tchau, tchau!